Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Débora Kirneve, responsável pela disciplina de Geometria Espacial. Estamos dando início hoje aos nossos estudos, mas antes eu vou apresentar a minha formação. Na área de educação, eu sou licenciada em Matemática e em Letras, eu realizei uma especialização em Psicopedagogia, também realizei mestrado e doutorado no ensino de Ciências e Educação Matemática. Também tenho formação em outras áreas, eu tenho bacharelado em Arquitetura e Urbanismo e também MBA em Gestão de Projetos. Hoje nós vamos dar início, então, aos estudos introdutórios à geometria espacial e nós vamos abordar aí a respeito dos elementos que compõem aí o espaço. Então, a primeira pergunta para nós contextualizarmos é que elementos da geometria espacial podemos perceber no cotidiano. Com essa pergunta, nós vamos analisar aí algumas aplicações. Então, quando vai ocorrer o desenvolvimento de peças, então o designer aí que trabalha com a parte de automação, por exemplo, ele vai criar peças que são únicas e exclusivas para determinado produto. Por exemplo, vai criar aí uma peça automobilística, vai criar uma peça para um equipamento cirúrgico, tem uma série de coisas daí da automação. Geralmente essas peças são formas espaciais, claro que envolve outras áreas, mas envolve também a compreensão do que é o espaço, das dimensões, das formas já conhecidas. Então, essa seria uma das aplicações da geometria no nosso dia a dia. Quando vai se criar também um projeto arquitetônico, o projeto arquitetônico ele é inédito, é uma obra aí que vai ser adequada às necessidades de cada construção. Então, cada construção tem a criação de uma forma e do espaço. Então, aqui tem uma ilustração de uma maquete tridimensional, na qual são aplicados aí conceitos como elementos planos devido aos tipos de superfícies e também aí a volumetria, considerando aqui que nós temos as dimensões, né, um objeto com 3 dimensões nessa representação. Outro exemplo é quando você vai fazer aí os cálculos da construção civil. Então, você constantemente precisa calcular aí áreas e volumes, e essas áreas e volumes estão relacionadas aí com os conceitos que nós estudamos dentro da geometria espacial. Então, com base nisso, você já aí percebe que existe uma grande aplicabilidade dentro do nosso cotidiano. Esses são alguns exemplos nas quais você precisa compreender quais são os elementos aí do plano e do espaço. E dentro da nossa disciplina, nós necessitamos compreender esses elementos planos para serem aplicados aí nas representações espaciais. Para trabalharmos na aula de hoje, nós vamos ter uma questão norteadora e nós vamos discutir isso no decorrer da nossa aula. Então, a questão é, o que é a geometria espacial? Em geometria, abordamos então sobre propriedades, dimensões e objetos relacionados com linha, superfície e volume. Sendo assim, a geometria é a parte da matemática que trata dos sólidos, superfícies, pontos, ângulos, suas relações, dentre outros. Então, no espaço, considerando aí que é o nosso primeiro elemento que nós estamos abordando da nossa disciplina, nós temos o conjunto de todos os pontos em uma região tridimensional 3D. Então, nós temos que, se nós tivéssemos 2 pontos quaisquer nesse espaço, vai existir uma infinidade de pontos entre eles. Já no plano, nós temos aí as dimensões 2D e na reta, né, que nós considerarmos aí um objeto unidimensional, nós temos uma dimensão. Então, com base nisso, como podemos definir os elementos no espaço? Então, nosso primeiro passo é tratarmos aí dos elementos que são os entes primitivos e a partir desses entes primitivos nós conseguimos aí conceituar os entes espaciais. Então, nessa aula nós vamos dar continuidade trazendo as definições e os conceitos relacionados a isso.
conceitos primitivos e postulados. Então, para se trabalhar aí com a geometria espacial, eu preciso retomar aqueles conceitos que já são abordados na geometria plana, mas que são relevantes aí para trabalhar sobre os entes espaciais. Então, vamos aí definir alguns axiomas que vão ser base dos nossos estudos. Primeiro, esses axiomas, eles são aí tratados dentro da geometria como um todo, tá? Então, nós vamos tratar aqui de todos eles. A questão que nos norteia, né, é que axiomas da geometria euclidiana sobre os elementos primitivos, que são ponto, reta, plano, e postulados, são base para a construção dos teoremas. Então, tudo começa com esses axiomas. Então, os conceitos primitivos, ponto, reta e plano, esses são os nossos conceitos primitivos. O segundo, os postulados da existência, determinação, retas concorrentes e retas paralelas. Então, estes também são outros elementos que nós necessitamos definir para nós considerarmos aí os conceitos primitivos. Também nós precisamos compreender sobre as determinações dos planos, posições relativas de retas no espaço e interseção de planos. Então, nós vamos começar abordando aí pelos primeiros postulados. O primeiro postulado é o chamado postulado da existência. Existe plano e nele, bem como fora dele, existe infinitos pontos. Então, nós temos aqui uma ilustração, nós temos aí o conjunto 1 de pontos que pertence a alfa e o conjunto 2 de pontos que não pertence a alfa. Se nós representarmos aqui numa imagem, nós vamos ter aí um plano. Então, para planos, nós usamos as letras do alfabeto grego, então esse é o plano alfa, e para pontos nós utilizamos aqui as letras maiúsculas. Todos esses pontos indicados, por exemplo, o A, o H e os outros, são pertencentes ao alfa. Agora, pontos U, T e X, eles estão fora desse plano, em outra posição, então ele não vai pertencer. Isso é chamado postulado da existência. Postulado da determinação. Então, nós temos aí, se nós tivermos 3 pontos e esses pontos são não colineares, o que significa não colineares dentro da geometria? Eles não estão alinhados, então essa palavra é bastante utilizada. E se esses pontos não estão alinhados, eles vão determinar um único plano que vai passar por eles. Então, esse plano alfa, ele é determinado por A, B e C, que são os pontos aqui de referência para a determinação desse plano. E existem outras formas de determinação. Então, nós vimos aí os entes que são aí considerados os entes primitivos, ponto, reta e plano, e a partir disso nós vamos definir um dos primeiros conceitos dentro da geometria que vai aí dar base para todas as outras formulações. E existem outras formas de determinar o plano. Então, nós vamos agora considerar outros elementos e, a partir disso, ver as outras determinações. Acompanhe no slide. Então, nós já vimos aí que nós podemos determinar um plano pelo postulado da determinação, que se nós tivermos 3 pontos, esses 3 pontos formam um plano, mas eu posso considerar também o elemento reta. Então, se eu tiver uma reta e eu tiver um ponto fora dessa reta, então, esse ponto não pertence a S, que é a nossa notação para reta. Dentro dessa reta, eu posso selecionar os pontos A e B. Então, nós vamos poder, com os 2 pontos pertencentes a S e o ponto que não pertence a S, também gerar um plano. Então, esse seria um outro postulado que também vai determinar um plano. Agora, para determinação dos planos, nós vamos retomar alguns conceitos em relação aos tipos de reta. Então, conforme eu tenho alguns tipos de retas, eu consigo gerar outros planos. Vamos a uma definição que nós temos em relação às retas. Acompanhe no slide. Então, primeira coisa, se eu tenho retas concorrentes, o que são retas concorrentes? Essas retas, elas possuem um ponto em comum. Então, eu tenho aqui uma reta S e uma reta R, e a interseção dessas duas retas é o ponto A. Se eu tiver uma reta como essa, eu posso determinar um plano. Então, esse seria o terceiro modo
de determinação de um plano. Eu consigo, com duas retas concorrentes, determinar um plano. Como que isso acontece? Eu pego o ponto da intersecção e eu pego um ponto na reta R, um ponto na outra reta aqui que está indicada como G, e por esses 3 pontos eu consigo determinar aqui o plano alfa. Então, se eu tiver aqui duas retas concorrentes, eu vou conseguir construir aí uma representação de um plano. Também tem como construir retas paralelas ou retas coincidentes, e a partir dessas formulações sobre retas, também nós temos outras determinações de plano. Então, acompanhe no slide. Se nós tivermos aí, então, duas retas que são paralelas, nessa construção, nós identificamos aqui o exemplo da P e da Q. Como que elas são construídas? Então, duas retas são paralelas, se e somente se não possuem nenhum ponto em comum e estiverem no mesmo plano, retas coplanares. Então, vamos considerar aqui, ó, que a gente está falando de geometria espacial, então isso vai ser relevante. Então, se elas estiverem nessa construção, então nós temos o mesmo plano, que é o plano alfa, tem a P e a Q. Se eu pegar aqui a interseção das duas, é o conjunto vazio. Então, nesse caso, elas são paralelas. Existe a possibilidade de nós termos retas coincidentes, só para não lembrarmos da definição. Então, se estiverem todos os pontos em comuns, duas retas, elas são indicadas aqui como coincidentes. Também, nesse caso, ó, nós temos aí T igual a U. Elas estão aqui como retas sobrepostas. Mas, se nós estivermos aí adotando a primeira situação, na qual elas não possuem nenhum ponto em comum, então eu consigo fazer uma forma de determinação do plano. Então, vamos analisar como isso seria construído. Acompanhe no slide. Então, eu considero aqui as duas retas paralelas, elas são distintas. Então, é importante aqui, ó, que são, no caso delas serem distintas. R e S são as minhas retas. Eu vou tomar um ponto na reta R e 2 pontos na reta S. Então, quando eu considero aqui esses 3 pontos, eu consigo fazer aí a determinação de um plano alfa. De modo que R inter S é um conjunto vazio. Então, elas são paralelas entre si. Então, com isso, nós temos aí essas posições de retas e nós vimos aí os elementos elementares para a determinação aí dos planos. Então, com isso, nós encerramos aí esses conceitos primitivos que nós abordamos nesse bloco. Retas e planos no espaço. Nós podemos analisar aí, dentro do R3, né, do nosso espaço, na qual nós consideramos aí 3 dimensões, a relação das retas e dos planos. E também, com base nisso, fazer algumas definições e conceituações. Então, nós vamos fazer isso nesse tópico, nesse bloco. Vamos iniciar, então, com o primeiro caso. Então, nós vamos considerar aí retas paralelas, que sejam coplanares, e nós vamos analisar as suas posições relativas no espaço. Então, aqui elas são paralelas, porque P inter Q é o conjunto vazio. E lembrando também que essa seria uma posição no espaço, eu posso ter retas no espaço que são coincidentes. Então, se eu considerar aqui duas retas, T e U, elas podem estar no R3 e essas retas, elas estarem na mesma posição. Eu posso ter dentro do espaço retas que são concorrentes. Então, eu estou lá no meu espaço tridimensional e eu tenho retas que possuem um ponto em comum. Então, essas são retas concorrentes, são aquelas que possuem aí um ponto em comum. E um caso particular das retas concorrentes é quando elas têm um ângulo reto de 90 graus. Então, elas têm um ponto em comum, mais um ângulo reto de 90 graus. Dessa forma, essas retas, elas são chamadas aí de perpendiculares. Também é uma posição relativa no espaço. Essas 4 posições anteriores,
elas já vêm lá sendo definida no plano. Então, quando você está no R2, se você considerar uma superfície, você já vai ter a situação aí de retas paralelas, retas coincidentes, retas que são concorrentes e retas que são perpendiculares. O que muda quando eu estou usando o espaço? Eu posso ter as retas reversas. As retas reversas, elas precisam estar em planos distintos. E para analisar isso, eu só consigo fazer no espaço. Então, essa é a diferença em relação à geometria plana. Então, vamos ao slide analisar esse último conceito. Então, se eu estiver no espaço, nós vamos ter as retas reversas. Nós temos retas reversas quando elas estão posicionadas em planos distintos. No espaço, essas retas reversas, elas podem ser ortogonais e podem ser oblíquas, podem ser as duas circunstâncias. Vai depender do como elas vão se relacionar aí de acordo com os planos que elas estão situadas. Mas, necessariamente, elas precisam estar em planos diferentes. Então, nessa exemplificação, alfa é diferente de beta, a reta R pertence a alfa, mas não pertence a beta, e a reta S pertence a beta, mas não pertence a alfa. Desse modo, as duas são chamadas de retas reversas. Então, organizando numa forma de diagrama, todas essas representações que nós tivemos de posições relativas de retas no espaço, então eu posso fazer um fluxograma. Vamos acompanhar no slide. Então, nós temos lá, considerando o R3, o nosso espaço tridimensional, nós vamos ter duas possibilidades. As retas, elas podem ser distintas ou elas podem ser coincidentes. Se elas forem distintas, elas podem estar no mesmo plano, então são chamadas de coplanares, ou podem estar em planos diferentes, elas são chamadas de reversas. Se elas forem coplanares, eu posso ter elas paralelas, podem ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes, ou elas podem ser concorrentes. Se elas forem concorrentes, elas podem ser perpendiculares, que têm um ângulo reto de 90 graus, ou não, podem ser oblíquas, ter um ângulo diferente de 90 graus. Dentre as reversas, nós temos aí duas possibilidades, elas são ortogonais. Ortogonais é que se elas fossem prolongadas, projetadas, elas formariam um ângulo de 90 graus, mas elas não têm um ponto em comum necessariamente. E oblíquas, nós temos aí uma inclinação diferente da que nós temos nas ortogonais. Então, nós temos, essas considerações em relação às retas e nós podemos fazer também as considerações em relação aos planos no espaço. Então, o próximo slide traz as primeiras definições em relação aos planos. Nós temos aí o postulado da interseção, que aborda aí sobre a interseção de planos. Se dois planos distintos possuem um ponto em comum, então eles possuem pelo menos um outro ponto em comum. Então, como que nós vamos analisar essa relação aí? Vamos analisar no teorema que nós temos a seguir. Se dois pontos distintos possuem um ponto em comum, então, a interseção desses planos é uma única reta que passa por esse ponto. Por que nós conseguimos justificar isso? Pelo postulado que nós vimos anteriormente, se eu tiver um ponto, eu vou considerar que existe pelo menos um outro. Por dois pontos, passa uma única reta. Então, com base nisso, no postulado da interseção, eu vou considerar que existe uma reta. Então, se esses planos distintos possuem um ponto, significa que, como nós temos o postulado anterior, existirá uma reta que intersecciona esses dois planos. Então, essa seria a interpretação desse primeiro postulado. A nossa segunda interpretação está relacionada aí com o teorema na qual justifica a unicidade das retas paralelas. Então, se eu considerar aqui uma reta R e um ponto P, esse ponto ele não está pertencendo a R, eu vou ter aqui uma única reta que vai passar por esse ponto P e vai ser paralela aqui à reta R.
Então, esse seria o teorema da unicidade. Não tem como ter mais de uma reta passando por esse ponto que seja paralela. E também nós temos uma posição relativa da reta e do plano. Então, vamos considerar aqui uma reta R e um plano alfa. Esse plano está no espaço e essa reta também. E eles são paralelos. Aqui tem a ilustração. Plano alfa e a reta lá no espaço. Eles não têm nenhum ponto em comum. Então, nós podemos entender que R está paralela a alfa. Então, essa seria uma posição relativa em relação aí o nosso plano que está no espaço e a reta também que está aí no espaço. O que nós interpretamos agora em relação a isso? Nós temos duas condicionais aqui. Uma está sendo como condição suficiente, a outra como condição necessária. Então, se nós considerarmos aqui, se uma reta R não está contida em um plano alfa e é paralela a uma reta S desse plano, então ela é paralela ao plano. Então, essa daqui é a chamada de condição suficiente. É como se fosse a relação de causa e consequência. Então, eu tenho primeiro uma causa e depois um consequente. Aqui nós temos a condição necessária. O que é a condição necessária? É como se eu fizesse aí o consequente em relação à causa. Eu preciso que a causa tenha acontecido para a consequência ocorrer. Então, a condição necessária é, se eu tenho uma reta R é paralela a um plano alfa, então, o que tem que ocorrer para que isso seja consequência? Então, eu tenho que ela é paralela a uma reta S do plano. Então, eu só vou ter aí essa reta R paralela ao plano se existir a reta S lá no plano que também é paralela. A ilustração dessas condições. Eu tenho aqui uma reta R, que está aqui no espaço, e uma reta S, que está aqui no plano alfa. Então, se a reta R é paralela ao plano, necessariamente nós temos que ter essa reta S ali, que também está sendo paralela. E para analisar agora a próxima posição, nós temos aí casos em que os elementos possuem pontos em comum. Então, se eu considerar aqui uma reta e um plano, eles apresentam dois pontos em comum. Se eu tenho aí dois pontos em comum entre a reta e o plano, o que acontece nessa condição? Eu tenho dois pontos, os dois pontos são simultaneamente da R do plano. A reta tem que estar contida no plano, não tem como ela estar fora desse plano. Então, essa seria a primeira análise em relação aos pontos que nós temos aí no espaço. A segunda é que se a reta e o plano apresentam um único ponto em comum, então a reta será secante ao plano. Agora ela não possui dois, ela possui um único ponto. Então, com isso, nós dizemos que ela é secante. Então, com isso, nós temos aí as várias posições que nós temos aí as retas e os planos e que nós podemos justificar isso por meio de um fluxograma também. Vamos analisar aí como que fica a organização das informações. Se eu tiver uma reta e um plano no espaço, quais são as nossas possibilidades que nós vimos? Essa reta está contida no plano, essa reta está paralela ao plano ou essa reta está concorrente ao plano. Quando ela está concorrente, nós vimos lá que ela é uma reta secante. Se ela for secante, ela tem duas possibilidades. Ela pode estar perpendicular ao plano ou oblíqua a esse plano. Então, com isso, nós conseguimos aí trabalhar com esses conceitos e definições e também aí analisar essas diferentes posições relativas entre retas e planos, que foi o objetivo desse bloco. Posição relativa de planos no espaço. Outra análise que nós podemos fazer dentro do nosso espaço é comparar planos com outro plano. Então, nessa comparação, nós temos que analisar aí as possíveis posições que eles assumem. Então, vamos ao slide ver o primeiro exemplo. Eu tenho aí casos
em que os elementos não possuem pontos em comum. Então, eu tenho dois planos, nós estamos analisando os planos distintos. Se eles não possuem pontos em comum, o que nós vamos interpretar? Que eles são paralelos. Dois planos são paralelos, C e somente C, eles não têm nenhum ponto em comum. Eles não são coincidentes. Então, aqui tem a ilustração de alfa e de beta, que satisfazem essa condição. Agora, nós vamos analisar aí algumas consequências em relação a isso. Primeira condição, para que isso aconteça. Quando que eu vou considerar que dois planos vão ser paralelos? Primeira condição, chamada condição suficiente. Se um plano contém duas retas concorrentes e ambas são paralelas ao outro plano, então esse plano é paralelo. Então, essa é uma condição. Se eu tiver essa condição, eu vou garantir que os meus planos alfas e betas, eles vão ser paralelos. Agora, a condição necessária. Se dois planos distintos são paralelos, o que eu preciso que tenha acontecido para que eles sejam paralelos? Então, um desses dois planos possuem duas retas concorrentes que são paralelas ao outro. Então, essa é a condição necessária. Qual que é a conclusão que nós tiramos? Podemos afirmar que a condição necessária e suficiente para que dois planos sejam paralelos é que um deles contenha duas retas concorrentes, ambas paralelas a outro plano. Então, essa seria a nossa condição. Agora, nós temos a possibilidade de analisar aí quando eles têm pontos em comum. Quando eles não têm pontos em comum, nós vamos ter aí a relação de paralelismo. Isso já acontece com retas também. Quando nós temos aí as retas que não têm ponto em comum com o plano, também tem a relação de paralelismo. E tem as situações nas quais nós temos a possibilidade de ter pontos em comuns. Então, vamos analisar aí o próximo caso. Acompanhe. Agora, se eu tenho todos os pontos em comum. Então, tem dois planos que possuem todos os pontos em comum. Nós temos, então, uma situação na qual alfa é igual a beta. Então, dois planos são coincidentes, C e somente C possuem mais de uma reta em comum. Então, quando que eu vou identificar que isso acontece? Se eles tiverem mais de uma reta, eles necessariamente vão ter que ser aí coincidentes. Agora, existe a possibilidade de eles possuírem aí alguns pontos em comum, não são todos. Partes deles são comuns. Então, dois planos são secantes, C e somente C, possuem uma única reta em comum. Então, nessa ilustração, eu tenho aqui o plano alfa, eu tenho o plano beta, e com isso aí eu tenho uma reta R que é comum. Se eu analisar aqui a interseção alfa e interbeta, eu vou verificar que a única reta pertencente à interseção é a reta R. Então, nós temos aí que nessa condição, o meu plano ele está aí sendo considerado numa posição que pode ser tanto oblíqua quanto perpendicular, quando ele possui essa única reta em comum. Quando nós temos, então, essas posições relativas dos planos, nós podemos, então, fazer uma organização por meio de um fluxograma. Então, nessas informações que nós apresentamos, nós organizamos as posições dos planos do seguinte modo. Acompanhe no slide. Eu tenho dois planos no espaço. Esses dois planos, eles podem ser distintos ou eles podem ser coincidentes. Se eles forem distintos, eu vou ter aí que eles podem ser considerados paralelos. Para eles serem paralelos, eu vou ter que ter um outro plano que vai ter aí duas retas que são concorrentes. Então, um dos dois planos que são paralelos possui aí um conjunto de retas que são concorrentes entre si. Ou então, esses planos eles podem ser concorrentes. Se eles forem concorrentes, também nós definimos lá como secantes, eles vão considerar aí que possuem uma única reta em comum. Dependendo da posição que eles estiverem entre si, nós vamos classificar como perpendiculares ou como oblíquos.
Então, essa seria a organização que nós temos aí em relação ao plano no espaço. Então, com isso, nós finalizamos essa análise das posições relativas e você aí consegue, a partir dessas conceituações, trabalhar aí com os próximos tópicos relacionados aí com a geometria plana. Agora nós vamos fazer uma análise de plano no espaço. Então, nós vamos para uma situação problema, na qual nós vamos aí analisar como que nós temos os elementos do plano numa região espacial. Vamos ao slide. Julgue as afirmações em verdadeiro ou falso. Então, nós vamos considerar aí a região aí no espaço, tá? Nós vamos ter aí os planos de referência que formam esses R3 e considere então aí duas retas distintas perpendiculares a uma terceira. Como que elas podem ser construídas? Eu vou dar um momento para você analisar aqui as alternativas e verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Na sequência nós retornamos. Para você analisar aí corretamente, nós vamos recorrer aí à geometria dinâmica e fazer aí a interpretação desse enunciado. Nós vamos para a nossa câmara de documentos e nós vamos usar o GeoGebra 3D. Você pode obter o software no geogebra.org e fazer o download para a utilização. Nós temos aí como construir duas retas que são posicionadas aí no espaço. Essa seria a dimensão do R3, do nosso espaço. Então, aqui nós temos os sistemas de coordenadas. Então, tudo que nós definimos em relação a ponto, retas e planos, nós estamos considerando esse tipo de superfície, o espaço. E vamos considerar aí alguns postulados. Por exemplo, se eu tiver dois pontos, eu vou ter uma única reta. Então, se eu considerar aí, por exemplo, eu vou tomar como coordenada de um ponto 1, 0, 1, 1, 0. Então, você digita lá coordenada. E um segundo ponto com coordenada 1, 2 e 0, eu tenho dois pontos no espaço. Tanto no plano quanto no espaço, o mesmo conceito são válidos. Por dois pontos passa uma única reta. Então, ó. No nosso enunciado, fala que são duas retas distintas perpendiculares. Então, se eu fizer um terceiro ponto alinhado com o ponto A ou o ponto B, eu posso construir uma reta perpendicular. Eu vou construir o ponto 2, 1 e 0. Então, eu posso traçar agora aqui uma outra reta. Essa outra reta ela vai ser perpendicular. Então, essa seria a nossa consideração. Considere duas retas perpendiculares. Eu posso desenhar uma terceira reta. Como que pode ser essa terceira reta? Elas podem ser concorrentes entre si? Por exemplo, se eu marcasse um ponto em qualquer posição aqui no eixo, como referência, eu poderia traçar uma reta que seria, continuaria aí sendo concorrente? Ó, se eu traçar aqui, ó, essa reta não é perpendicular às duas primeiras, mas ela seria concorrente. Agora, se eu considerar aí, uma posição qualquer, eu modifiquei, né? Deixa eu só voltar aqui.
Então, mantendo aí, se eu considerasse aí, eu poderia fazê-las perpendiculares entre si. Então, tem como eu fazer aí construir uma outra reta perpendicular? Se eu considerar uma reta coincidente a primeira ou a segunda, eu vou ter aí todas elas perpendiculares. Eu tenho como construir aí a terceira, ela pode ser paralela. Se ela tiver em um plano distinto, ela vai poder ser paralela. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, como que posso considerar? Eu tenho o plano XY ali na base, e eu coloco aqui Z igual a 3. Eu vou ter um plano paralelo. Então, as duas primeiras retas, elas estão no plano XY, no plano inferior, tem um plano superior que é Z igual a 3. Eu poderia construir uma reta ali que estaria paralela. E eu poderia ter aí um plano inclinado, então, na qual eu poderia representar a reta reversa. Então, se eu considerasse aí, ou ainda ortogonais. Nós não vamos continuar os desenhos aqui, mas você pode explorar o GeoGebra 3D e fazer assim, aí as suas diferentes representações dessas retas no espaço. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Que todas as possibilidades que nós demos ali de construções de retas, elas são possíveis construir no espaço. Então, voltando ao slide, se nós considerarmos aí as retas, eu tenho lá que elas podem ser concorrentes entre si, elas podem ser perpendiculares entre si, podem ser paralelas, podem ser reversas e não ortogonais e podem ser ortogonais. Todas essas construções, elas são possíveis de acontecer. Então, com isso, você tem aí essa aplicação em relação a esse conceito de retas no espaço. Agora nós vamos fazer um estudo em relação a retas e planos numa atividade. Nós podemos aí ter algumas situações, problemas que nós podemos analisar as relações entre retas e planos. Eu vou fazer a proposta de uma atividade e nesse momento você também é um momento de interação. Se você tiver alguma consideração, alguma dúvida, você pode encaminhar no nosso chat que nós estaremos acompanhando. Enquanto isso, nós vamos para o slide, você vai conhecer a atividade que está sendo proposta. Eu vou dar um momento para você analisar e, na sequência, nós retornamos. Então, agora nós vamos analisar a situação problema e chegar aí à conclusão juntos. Vamos ao slide. Considere uma reta S contida num plano alfa e uma reta R perpendicular a S. Então, necessariamente, quando nós temos aí a reta, ela está contida no plano. Então, nós temos aqui o plano alfa e eu tenho a reta S, ela está nesse plano. Essa reta que está ali, ela tem que ser perpendicular. Quando nós analisamos a condição de perpendicular, nós organizamos lá no diagrama, é uma situação na qual elas são coplanares.
As duas retas, elas estão posicionadas no espaço. A única situação que elas não estão no mesmo plano é quando elas estão na posição reversa. Então, nesse caso, se elas são perpendiculares, essa reta ela tem que estar aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus nesse mesmo plano alfa. Para isso acontecer, então, nós vamos ter que a reta R é perpendicular a alfa? Não, ela é perpendicular a S. Elas são complanares? São complanares, é uma condição para que nós possamos aplicar aí o conceito de perpendicular. Então, essa seria já a alternativa correta. Logo, ela não pode ser paralela ao plano, a reta R, ela está contida em alfa. Nós vamos ter que as duas retas, né, a reta S e a reta perpendicular teria que estar aí posicionada. Então, também é uma condição que seria considerada. Todas as retas paralelas a R cortam S. Então, se eu considerar aqui todas as retas paralelas a R que cortam o S, então vamos pensar aqui. Vamos nomear a S e a R. Então, nós teríamos aí, se eu fizesse aí as condições paralelas, então, o que vai acontecer? Elas vão prolongar, isso também vai ser possível. Então, nós temos que isso também é uma condição que pode acontecer. Então, nós temos aí essas possibilidades em relação a essas possibilidades. Agora, nós vamos dar continuidade e nós vamos estudar outros tópicos relacionados a essa parte dos elementos primitivos. Planos ortogonais. Então, quando nós estamos no espaço, nós temos diferentes posições relativas e nós podemos analisar as relações entre essas posições. Então, nós vamos fazer agora um estudo em relação aos planos. Então, nós vamos primeiro definir aí o postulado da separação dos pontos de um plano. Então, uma reta R separa um plano em dois subconjuntos que denominamos de semiplano. Então, se eu tiver aí uma região de um plano, eu vou considerar aí uma reta. Essa reta pode ser prolongada infinitamente aí, o plano também. Então, todos os pontos do plano, se nós considerarmos aí essas duas partes, ela separou em dois subconjuntos. Então, todos os pontos que nós temos estão contidos na união desses dois subconjuntos. Então, esse aqui é o nosso semiplano. Nós vamos ter aí que, ao juntar com outro semiplano, vai formar o plano inicial. E essa reta, né, ela vai considerar aí sendo a interseção dos nossos subconjuntos. Como ela se dividiu em duas partes, ela também pode ser considerada aí a nossa interseção. E, por último, dados dois pontos distintos, então vamos indicar aqui os pontos A e os pontos B, pertencente ao plano, tais pontos só estarão no mesmo semiplano se a interseção aí do nosso segmento AB com a reta for vazia. Então, por exemplo, nessa posição aqui tem um elemento de intersecção, um ponto de intersecção. Então, nesse caso, A e B não está contida no semiplano. Agora, dados dois pontos A e B pertencentes ao plano, se eles estão em planos distintos, então essa interseção é diferente do vazio. Então, quando eu tenho um ponto em comum, eles estão em partes distintas. Quando eu não tenho ponto em comum, eles estão no mesmo semiplano. Essa seria a consideração. Agora, a partir disso, nós também podemos considerar aí um plano e outras retas aí que são perpendiculares a esse plano no espaço.
Então, vamos no próximo slide ver uma representação e a interpretação em relação a isso. Uma reta e um plano são perpendiculares, C e somente C. Eles têm um ponto em comum e a reta é perpendicular a todas as retas do plano que passa por esse ponto. Então, se eu considerar aqui, ó, o alfa, todas as retas que vão pertencer a esse ponto, elas precisam ser perpendicular à reta que está sendo indicada como perpendicular ao ponto, ao plano alfa. Essa seria a ilustração que nós temos. Outro conceito que nós podemos analisar é que se nós tivermos dois planos, nós podemos analisar os ângulos. Se nós tivermos aí esses dois planos, eu posso ter um diedro. Se eu tiver três planos, eu posso ter um diedro, se nós analisarmos o ângulo. Então, vamos ver a ilustração para isso. Acompanhe. Então, quando eu considero o ângulo entre dois planos, então, aqui eu vou ter um diedro. Nós temos uma reta em comum, que vai ser aí a reta R. Se nós considerarmos aí mais de dois planos, no caso aí três planos. Então, eu tenho aqui agora os ângulos aí entre o alfa, o beta e o gama, mas ainda vai ter uma única reta R, que é a intersecção desses três planos. Então, com isso, nós conseguimos estabelecer a representação aí dessas retas, dessa reta que é referência em relação ao plano. E nós também podemos analisar aí a relação de ortogonalidade. Então, nós podemos aí, qual que é a diferença de ortogonal e perpendicular? Quando nós vamos analisar no mesmo plano, nós vamos analisar a relação de perpendicularismo. Quando nós temos um plano em uma outra posição fora do plano, nós vamos analisar a relação de ortogonalidade. Então, essa seria a próxima ilustração que nós vamos trazer em relação a esses elementos. Então, nós podemos ter aí planos que são ortogonais. Então, eles formam um ângulo de 90 graus, similares como duas retas perpendiculares, mas como nossos elementos estão aqui no espaço, nós denominamos aí ortogonais. E quando nós vamos analisar esses elementos, nós vamos verificar aí uma única reta T. Essa reta T, ela vai estar aí na intersecção desses dois planos. E quando eu traço aqui, ó, uma reta R e uma reta S, forma um ângulo reto de 90 graus. Então, essa seria a relação entre os planos ortogonais. Outro elemento que nós podemos analisar dentro do espaço são as projeções. Então, eu posso analisar projeções de ponto, planos e objetos. Então, o nosso próximo exemplo é em relação a isso. Então, quando eu tenho um plano e um ponto fora desse plano, eu posso fazer a projeção desse ponto no plano. Aqui seria a projeção P'. De modo análogo, eu posso fazer aí a projeção de uma superfície, desde que eu projete todos os pontos que estão na superfície F que está contida num plano alfa. E também eu posso considerar aí, se eu tiver uma reta secante, um plano, ó, essa é uma reta secante, que no caso ela forma um ângulo reto de 90 graus também. A projeção dessa reta vai ser o ponto P, que é o ponto de intersecção entre alfa e R. E o outro elemento que é possível analisar são as distâncias. Eu consigo analisar aí distâncias entre ponto e reta que está no plano. Eu consigo analisar distância entre uma reta paralela ao plano. E eu consigo analisar distâncias entre planos paralelos, desde que eu indique um ponto de referência na qual nós vamos formar aí um ângulo de 90 graus em cada uma dessas situações que nós analisamos. Essa é a condição para distâncias. Então, esses são os elementos que nós conseguimos analisar aí em relação a esses objetos que estão situados aí no espaço.
Projeção ortogonal. É um dos tópicos que nós podemos analisar dentro do espaço. Nós temos que considerar nessa circunstância um observador, um objeto e um plano de projeção. A partir desses elementos, então, nós conseguimos estabelecer aí alguns tipos de projeção. E nosso exemplo vai ser o caso específico da projeção ortogonal. Vamos ao slide, então, analisar como que isso acontece. Podemos aplicar aí planos ortogonais em um sistema de projeção. No caso, nós vamos adotar o R3. Nesse sistema de projeção, nós temos que ter alguns elementos. Então, o primeiro elemento é o objeto. Então, para fazer a projeção, eu preciso ter um objeto. Então, aqui nós temos como objeto um cilindro, um cubo, um prisma, que podem ser representados aí como projeção. O segundo é um raio projetante. Então, o que seria o raio projetante? Eu vou considerar aí um conjunto de retas imaginárias que vão indicar qual que seria a projeção desses objetos num plano. O próximo ente que eu preciso para fazer a projeção é um ponto fixo por onde parte essas projetantes, essas linhas. Isso é chamado de centro de projeção. Então, no cilindro, nós vamos considerar aqui a medida aí referente ao diâmetro como referência, seria a nossa maior medida. Um ponto na parte superior, em cada parte do círculo, e outros na parte inferior, para fazer a projeção. No caso do cubo, ó, são considerados os pontos de referências das faces, que estão voltadas para o observador, e do prisma, da mesma forma. E também nós vamos ter aí um plano de projeção, que é onde vai ser desenhado, representado as vistas desse objeto a partir do olhar aqui desse observador que está sendo considerado aí num plano paralelo a essa representação. Então, para nós entendermos aí como que são representadas as projeções dos objetos, nós vamos fazer uma exploração num link do GeoGebra e nós vamos interpretar aí as projeções de objeto. Acompanhe na câmera de documentos. Então, nós temos aqui uma reta horizontal. Essa reta horizontal, nós conseguimos analisar aí as projeções. Então, essa reta ela está aqui no primeiro octante, no espaço. Dentro da geometria descritiva, no sistema projetivo, é chamado de primeiro diedro. E nós vamos considerar aqui, ó, que nós podemos assumir várias posições. Conforme nós posicionamos, ó, a linha terra seria a reta de intersecção entre o plano vertical e o plano horizontal. E nós vamos ter aí, ó, o que está no espaço é o segmento de reta AB. Eu tenho a projeção no plano horizontal, a projeção no plano vertical. Aqui seria a representação dela em duas dimensões. Então, ó, se ela for paralela, então aqui, ó, nós analisamos o paralelismo, essa distância aqui horizontal corresponde a essa parte inferior. Então, eu tenho aqui, ó, que a nossa reta ela vai estar sendo projetada com as mesmas medidas, tanto na parte inferior quanto no plano vertical. Agora, se ela estiver inclinada, oblíqua, ó, o que vai acontecer? A nossa reta, na hora que nós vamos projetar, então ela tem um comprimento superior do que a projeção que está ali no plano vertical. Na representação que a gente tem, na qual ela tem a mesma altura, ela tem a medida real, em verdadeira grandeza. Entretanto, aqui na parte superior, ela acaba se distorcendo. Então, essa seria uma ilustração em relação a um exemplo de projeção, na qual nós temos aí todos os elementos que nós destacamos as representações aí dos sistemas projetivos. Agora nós vamos analisar alguns outros elementos que estão relacionados aí ao sistema de projeção. Vamos ao slide. Então, nós vamos considerar aí
construção de um plano e uma reta fora do plano. Então, nós estamos considerando aqui o espaço, aqui tem um plano alfa e a nossa reta R. A partir desses dois entes, nós vamos fazer aí um plano perpendicular ao alfa, a qual nós podemos entender eles como os dois planos ortogonais. E esse plano beta que está sendo aí indicado, ele vai ter aí uma reta S secante ao alfa e que vai formar aí o ângulo reto de 90 graus. Se nós considerarmos aí uma reta que vai estar na intersecção dos dois planos, então nós podemos indicar aqui como reta R. Essa reta R vai ser a projeção, então, dessa reta que está aqui no espaço. E também é possível, nessa reta R', que é a projeção do espaço, nós construímos uma outra reta paralela à nossa reta no espaço, que vai ser a R', na qual é possível analisar aí o ângulo de inclinação. Então, quando nós estamos trabalhando com as projeções, o nosso objeto é a reta R, a nossa projeção é a reta R' e a reta paralela, que é R', representa aí a análise do ângulo. Então, esse seria uma ilustração dos elementos aí projetados no espaço. É possível fazer essa análise também com sólidos, com outros elementos, desde que você adote aí os entes necessários para se obter um sistema projetivo. Geometrias não euclidianas. Nós vimos que para definir a geometria espacial, nós recorremos aí a alguns postulados e entes primitivos. Mas o que acontece se nós não aceitássemos todos aqueles postulados como válidos? Então é aí que surgem, a partir desse questionamento, as geometrias não euclidianas. Então nós vamos ver alguns exemplos agora de que situações são aplicadas aí a negação do postulado das paralelas, que seria o quinto postulado que nós definimos aí quando nós fomos usar os entes primitivos para definir os elementos no espaço. Vamos ao slide, então, ver alguns exemplos. A questão que nós lançamos, né? Quais são, além da geometria euclidiana, temos as geometrias não euclidianas. Como que nós vamos diferenciá-las? Então, vamos ler essa citação. Notou-se que o quinto postulado de Euclides, além de não ser provado, de fato se tratava de um postulado, então só lembrando, o postulado é aceito sem demonstração, ele poderia ser negado sem que contradições ocorressem. 3 matemáticos merecem grande destaque neste episódio. Nikolai Lobachevsky, János Bolyai e Karl Gauss, que são esses 3 matemáticos. Então, eles começaram a negar esse quinto postulado e, a partir disso, se provou aí várias formas de a construção de geometria. Estudos realizados por Felix Klein assumem que o número de paralelas a uma reta dada passando por um ponto excede o número de 1 da geometria euclidiana. Então, uma forma de negar o postulado das paralelas é assumir aí que nós temos mais que uma reta paralela. Nós vimos o teorema da unicidade lá dentro quando nós estamos definindo os postulados. E se nós falarmos que não é única essa reta, existem várias outras, o que vai acontecer com a geometria? Vão surgir outras geometrias. Outros postulados vão ser construídos e outras formas geométricas também são construídas. Então, para ilustrar o que acontece com essa outra geometria, nós temos essa representação, chamado do disco de Poincaré, e nessa construção é adotada uma geometria não euclidiana, na qual se assume aí que vamos ter mais que uma reta paralela,
Então, nós não vamos ter a unicidade das retas paralelas e nós temos aí que a construção geométrica surge a partir dessa negação. Outra geometria que surge você não vai só negar falando que tem muitas retas que podem ser paralelas, mais de uma. Você pode falar que não existe reta paralela. Aí vai surgir uma terceira geometria, tá? Que a partir dessa negação dá para se construir outros objetos. Então vamos ver como que ficaria essa exemplificação. Acompanhe no slide. Essa ficou conhecida como geometria riemanniana e assume que, dado uma reta R, um ponto P fora dela, não existe uma reta paralela passando por P. Então, nesse caso, não tem nenhuma reta paralela. Então, o que acontece quando você assume isso? Se eu tiver lá uma reta e não existe nenhuma reta paralela, nós podemos, então, construir, por exemplo, os meridianos. É um tipo de geometria não euclidiana e esse tipo de representação é obtida aí negando o postulado das paralelas, assumindo que não existe nenhuma outra. Existem outras formas. Então, além de construir formas esféricas, que é o exemplo aí que nós temos nos meridianos, dá para construir formas cilíndricas e formas hiperbólicas. Todas essas negando aí a representação aí desse postulado, na qual nós temos que assumir aí a inexistência da reta paralela. Considerando então mais uma citação, várias tentativas de solucionar a questão do limite quântico de velocidade têm sido feitas, mas seus resultados deixaram lacunas ou mesmo inconsistências quando comparadas entre si. O pulo do gato da pesquisa do físico do IFSC foi utilizar a geometria para tratar do problema, mais especificamente da geometria da informação, uma área da matemática que utiliza ferramentas geométricas no estudo de modelos estatísticos. Foi com esse estudo que ele construiu essas formas que nós acabamos de ver. Então, o resultado dos seus estudos foi essas construções, nas quais nós temos elementos esféricos, cilíndricos e hiperbólicos, e ele conseguiu, então, trabalhar aí com a aplicação dessa geometria. Então, dentro das geometrias não euclidianas, existem outras versões, nós vimos aí alguns exemplos para os postulados da geometria plana, que são encontrados aí nos elementos de Euclides. Elas se baseiam, então, na variação desse postulado das paralelas. Conforme você faz aí as negações, então é possível nós considerarmos aí as possibilidades de construções de vários objetos. E essa seria, então, uma das aplicações das geometrias não euclidianas. Agora nós vamos realizar algumas análises de projeções. Então, se nós tivermos aí um sistema projetivo, nós podemos interpretar como vai ser a projeção de pontos, retas, planos e objetos. É a partir desses conceitos que nós vamos analisar a questão a seguir. Então, acompanhe no slide. No espaço tridimensional, é possível analisar projeções de objetos, sejam pontos, retas, planos ou sólidos. Considere os conceitos relacionados ao tema e analise as informações a seguir, julgando em verdadeiro ou falso. Eu vou dar um momento para você analisar as afirmativas e, na sequência, nós já vamos dar continuidade.
Então, agora nós vamos voltar ao slide e analisar as sentenças. Acompanhe. A projeção ortogonal de um ponto num plano é um ponto? Então, quando eu analiso aí uma projeção de um ponto, quando eu vou fazer esse objeto em um plano, seja horizontal, seja vertical, vou obter também um ponto. Essa seria uma sentença verdadeira. Quando eu faço a projeção ortogonal de uma reta paralela, então, quando eu tenho uma reta paralela a um plano, como que vai ser o resultado? Eu vou ter uma outra reta que também vai ser paralela, mas que está posicionada na projeção. Então, aqui é uma sentença falsa. A projeção ortogonal de uma reta perpendicular ao plano de projeção é uma reta? Se essa reta ela está perpendicular, ela é secante. Nós vimos nas ilustrações de reta secante que nós vamos ter um ponto em comum, e esse ponto em comum vai ser o ponto de projeção. Então, isso é falso. A projeção ortogonal de um segmento oblíquo a um plano sobre o outro plano é menor do que o segmento dado. Então, como há distorção, isso vai gerar aí um segmento que ele é menor. Ele só vai ser da mesma medida se for paralelo. Então, isso é válido, isso é verdade. Então, agora, para nós analisarmos aí as projeções de objetos e interpretar aí essas afirmações, nós vamos ver um exemplo na câmara de documento de um sistema projetivo e um objeto tridimensional. E aí nós podemos entender as projeções de ponto, retas e plano. Então, aqui nós temos um sistema de projeção. Esse sistema de projeção, dentro da geometria descritiva, é chamado de épura. E nós temos um objeto tridimensional que vai ser projetado. Então, aqui, ó, nós vamos ter os 3 planos. E é chamado de plano horizontal, plano vertical, plano de perfil. Por exemplo, se eu tenho um ponto, ó, esse ponto que está aqui na superfície superior, cada vértice que está aqui nessa superfície superior vai ser projetada lá no plano horizontal. Então, se eu tenho um ponto que é um vértice aqui, a projeção vai ser o próprio ponto lá dentro do plano horizontal na sua representação projetiva. Nós verificamos aqui, ó, que essas faces ela é paralela nessa posição que ele está, ó, à mesma altura. Então, é paralela ao plano do horizontal. Se mantém as medidas reais do objeto. Tanto que se eu olho de cima, há uma sobreposição, ó. Então, mantém. E o paralelismo também acontece nos outros planos. Então, se eu olho na vista frontal, ó, também há uma sobreposição. E se eu olho na vista lateral, também é uma sobreposição. E se nós analisamos aí como que ficaria somente as projeções, nós podemos planificar essas vistas. E aqui nós conseguimos, então, visualizar as 3 vistas principais do objeto, que seria a vista superior, a vista frontal, que seria projetada, e a vista lateral, que também foi projetada. Então, com isso, nós temos uma ilustração em relação ao sistema projetivo, na qual aí, nesse sistema projetivo, é aplicada a projeção de um objeto tridimensional localizado aí no primeiro diedro. Com isso, você consegue interpretar aí a projeção de objetos como ponto, retas, planos, dentro de um espaço na qual foi o conceito utilizado na situação problema. Agora nós vamos para um momento de interação. Então, nesse momento, você pode encaminhar as suas dúvidas, os seus questionamentos em relação à nossa aula de hoje e participar também encaminhando. Eu vou dar um momento para você fazer isso. Entretanto, eu vou deixar uma atividade para ser trabalhada e nós vamos, então, na sequência, depois analisar. Então, vamos ao slide, que eu vou passar primeiramente a atividade e depois nós vamos dar continuidade a isso. No estudo da geometria espacial, podemos estabelecer a relação entre planos,
com base nisso, podemos conceber dois planos contidos no espaço tridimensional? Eu vou dar um momento para você interpretar essa pergunta e você pode, enquanto interpreta também, você pode encaminhar as suas dúvidas e na sequência nós retornamos. Então, para responder a questão que foi deixada, como nós podemos conceber dois planos aí no espaço, nós vamos analisar uma representação, uma ilustração, e eu vou compartilhar o link com você. Então, acompanhe no slide. Então, você pode acessar o link e nós vamos ver aí as posições entre planos e retas para a gente responder essa questão. Então, eu vou dar um momento para você acessar e nós vamos analisar isso juntos. Vamos analisar aí a ilustração na câmera de documentos e nós vamos
por meio desse link que foi fornecido, ver alguns exemplos aí de planos que estão aí no espaço tridimensional. Então, quando nós temos aí os objetos no espaço, então aqui nós temos o R3, tá? É o espaço que nós estamos utilizando como referência. E nesse espaço, eu posso construir objetos a partir de planos. Então, por exemplo, esse cubo, todas as suas faces podem ser representadas aí como planos. Esses planos podem ter posições específicas. Então, por exemplo, nós traçamos um plano aqui na lateral do cubo e um na face superior. Esses dois planos que estão indicados nas cores verde e rosa, eles são chamados de planos ortogonais entre si. Eles formariam um ângulo reto de 90 graus, estão aí concebidos no espaço. Já esse plano que da base, né, que é o plano do eixo XY, e em relação a esse plano rosa, nós podemos assumir eles como paralelos entre si. Dá para nós interpretarmos em questão do paralelismo entre planos, que o próprio eixo X e o próprio eixo Y corresponde aí a duas retas que são perpendiculares entre si, que estão no plano paralelo, que seria uma das coisas que nós trabalhamos aí na conceituação de planos no espaço. Então, essa seria uma forma ilustrativa de você interpretar aí como nós podemos conceber aí dois planos no espaço. Existe a possibilidade de nós ter planos secantes que são oblíquos, então daí o ângulo de inclinação entre eles são diferentes, que teria aí que fazer aí, dentro do GeoGebra nós precisaríamos trabalhar com a equação do plano e que não vai ser o foco da nossa disciplina. Então, você pode fazer aí a representação dessa outra ilustração de forma manual. Com isso, então, nós trabalhamos aí com os tópicos relacionados com a aula de hoje e nós vamos recapitular, então, o que foi abordado. Primeiramente, nós trabalhamos com os elementos básicos da geometria espacial. O objetivo foi introduzir os conceitos, né, referentes aos tópicos que vão ser abordados na geometria. Dentre esses conceitos primitivos e postulados, nós definimos os entes geométricos relacionados aí com ponto, reta e plano. Nós analisamos as retas e planos no espaço e nessa análise nós tínhamos que evidenciar as posições relativas entre retas e planos, sempre considerando a posição espacial. Também vimos aí um tópico sobre projeção ortogonal, como que nós podemos projetar objetos, então nós analisamos as projeções de entes geométricos. E vimos também um tópico sobre as geometrias não euclidianas, que nessa parte o nosso objetivo foi entender a implicação dos postulados das paralelas e as aplicações da geometria. Então, o que acontece se eu negar o postulado das paralelas? Então, com isso, nós trabalhamos aí com os tópicos da aula de hoje. Eu apresento nos slides as referências adotadas na nossa aula. Então, essas seriam as referências complementares, além do nosso livro da disciplina. E com isso, então, nós encerramos os nossos estudos da aula de hoje, na qual nós introduzimos os principais conceitos que vão ser base para definições de todas as outras partes que nós vamos estudar na geometria nas próximas aulas. Então, você pode já realizar as atividades referentes aí à nossa primeira unidade de ensino e se preparar para o nosso próximo encontro. Eu agradeço a sua participação e até a próxima aula.